vídeo comentando as questões que foram enviadas para os alunos, questões de geografia do primeiro ano, em relação às alternativas que eles deverão dar sobre cada pergunta. Na primeira questão, a pergunta é a seguinte: sobre um mapa com escala de 1 para 750 mil, um geógrafo demarca uma reserva florestal com formato de um quadrado, apresentando 8 centímetros de lado. A área da reserva florestal medirá, na realidade, quanto? Nós temos 5 alternativas. Para responder essa questão, vamos usar uma regra de 3, básica. Então, 1 centímetro do mapa vai estar equiparado a 750 mil centímetros da escala, e 8 centímetros do mapa estará para x, onde, para simplificar os cálculos, a gente vai pegar e transformar os 750 mil centímetros da escala em quilômetros. Para isso, vai se deslocar 5 casas e nós teremos em cada centímetro 7,5 quilômetros. Voltando essas 5 casas, então, para a sequência. Então, quando nós tivermos, pegarmos a regra de 3 e multiplicarmos 1 vezes 1 para 7,5 e 8 para x, nós teremos o seguinte: x é igual a 8 vezes 7,5. Então, x é igual a 60 km. Logo, você achou um lado da distância, que é 60 km. Como fala-se de uma área real quadrada, ou de uma reserva em tamanho quadrado, você vai pegar esse valor, 60, e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar 60 por 60, aí você terá 3.600 km², que será a resolução da questão. A questão número 2 é uma questão que fala sobre fusos horários, relacionando o sistema de fusos horários com a nossa vida, com a questão do mercado financeiro. Então, a questão ela tem o seguinte enunciado: o mercado financeiro mundial funciona 24 horas por dia. As bolsas de valores estão articuladas, mesmo abrindo e fechando em diferentes horários, como ocorre com as bolsas de Nova York, Londres, Pequim e São Paulo. Todas as pessoas, por exemplo, estão envolvidas com exportações e importações de mercadorias. Preciso conhecer os fusos horários para fazer melhor uso dessas informações. Considerando que as bolsas de valores começam a funcionar às 9 horas da manhã e que o investidor mora em Porto Alegre, pode-se afirmar que os horários em que ele deve consultar as bolsas e a sequência em que as informações são obtidas estão corretos na alternativa. Eis a resolução. Se em Porto Alegre são 9 horas da manhã, sabendo que Porto Alegre tem o mesmo fuso horário de Brasília e que o fuso horário de São Paulo é o mesmo de Porto Alegre, isso indica que a variação de 1 hora a mais em direção a leste, podemos afirmar que a partir das respectivas posições das cidades, que 1. Pequim, situado no continente asiático, apresenta variação de 11 horas de Porto Alegre, determinando o horário de 20 horas. 2. Em Londres, que tem mais 3 horas, são 12 horas. E 3. Em Nova York, que diferentemente de Pequim e Londres, fica a oeste de Porto Alegre, vamos ter 2 horas a menos, o que determina o horário das 7 horas. Então, nesse caso, nós teríamos a letra C como alternativa. Na questão 3, nós temos o seguinte enunciado: considerando que a distância real entre duas cidades é de 120 km e que a sua distância gráfica, ou seja, a distância no mapa, é de 6 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado em que escala? A solução da questão ela está em encontrar a escala usada no mapa. Então, nós vamos usar a fórmula D maiúsculo para distância real, que é 120 km, que é o valor da escala que nós precisamos encontrar, e D minúsculo, que é a distância gráfica, que no caso são 6 centímetros. Nesse caso, você coloca o dedo sobre a letra E, terá E igual a D sobre D, D maiúsculo sobre D minúsculo. Isto é uma divisão simples entre a distância real e a distância apresentada no mapa. Então você vai usar uma fórmula, essa fórmula você vai dividir, então você vai pegar, você não tem o valor de E, você vai pegar E
e dizer que é igual a 120 dividido por 6, vai ficar 20. Só que nesse caso a gente precisa converter ainda o valor da escala, porque está em quilômetros, para encontrarmos a representabilidade dela em centímetros. Então, nesse caso, como nós podemos deslocar 5 casas, acrescentando os 5 zeros que vão das distâncias de quilômetros a centímetros na tabela de distâncias. Então, você vai pegar e você vai encontrar a escala de 1 para 2 milhões, seria a alternativa. A questão número 4, ela tem como enunciado a questão de um deslocamento de uma pessoa, considerando o sistema de fusos horários e as coordenadas de latitude. Diz o seguinte: a viagem de um empresário de Santiago do Chile a Roma está organizada da seguinte forma: sai de Santiago, 75 graus de longitude oeste, ou seja, menos 5 furos de Greenwich, às 6 horas do dia 2 de janeiro de 2005, e faz escala em São Paulo, 45 oeste, ou seja, São Paulo está 45 oeste, está a menos 3 horas de Greenwich, mas está 2 horas a mais em relação a Santiago, no Brasil. E após 4 horas de viagem, ele chega a São Paulo. Então, se ele saiu às 6 horas do dia 2 de janeiro de Santiago, e São Paulo já está 2 horas de diferença, quando ele saiu de Santiago, eram 8 horas em São Paulo. Considerando o tempo de voo, ele vai chegar às 12 horas em São Paulo, porque você tem 4 horas de voo. Então ele levou um tempo de 4 horas, mas às 8 horas que já era em São Paulo, quando ele saiu de Santiago, ele vai chegar em São Paulo ao meio-dia, às 12 horas do mesmo dia, 2 de janeiro. Então ele fica 2 horas parado em São Paulo, estacionado. Depois de uma escala de 2 horas, ele decola com destino a Roma. Roma está no fuso 15 graus de longitude leste. Está um fuso a mais de Greenwich, está 4 horas a mais em relação a São Paulo. Sendo que, se em São Paulo eram 12 horas quando ele chegou, e ele ficou mais 2 horas, ele saiu às 14 horas de São Paulo. Então, às 14, mais a diferença, ele levou 10 horas de voo, 14 mais 10 daria 0 hora. No entanto, tem que se tirar, vai se acrescentar a isso aí o fato dele viajar de oeste para leste. Então, nesse caso, nós já temos uma diferença de 4 horas de São Paulo para Roma, mas as 10 horas de viagem dá 14. Então, se ele saiu às às 14 horas e levou mais 14, então ele vai chegar, na realidade, às 4 horas da manhã do dia seguinte, do dia 3 de janeiro. Nesse caso, as alternativas corretas seria a letra D, porque a primeira alternativa diz: o avião chega a São Paulo às 14 horas? Não, o avião chega em São Paulo às 12. A outra alternativa: o avião chega a Roma às 6 horas do dia 3 de janeiro? Não, ele vai chegar às 4 horas do dia 3. E a alternativa seguinte é verdadeira, porque a diferença de horas entre Santiago e Roma é de 6 horas. Você pega o Santiago está no fuso 75, oeste, e Roma está no fuso 15, leste. Então, se você pegar os dois valores, 75 mais 15, você tem 90 dividido por 15, que é o valor que equivale a cada fuso horário. Então, nós temos 6 horas de diferença, sim. E a diferença de horário entre Santiago e São Paulo é de 2 horas? Sim, porque Santiago está no fuso 75 graus oeste, São Paulo está no fuso 45 graus oeste. Então, a diferença entre Santiago e São Paulo é 2 horas, sendo que São Paulo está 2 horas a mais do que Santiago. Santiago, certamente, 2 horas a menos do que São Paulo. A questão 5, apesar de parecer uma questão complexa, ela é uma questão fácil. O enunciado diz o seguinte: no mapa do município de Anicuns, a distância em linha reta entre a sede do município e Choupana, e entre Anicuns e Capelinha, são respectivamente de 5 e 4,5 centímetros. Já a distância entre Choupana e Capelinha corresponde a 6,5 centímetros. Isso é a distância gráfica. Sabendo que a escala do mapa é de 1 para 400 mil, a distância real entre as localidades é de aproximadamente. Então você vai pegar a escala, você vai simplificar e você vai ter em cada centímetro 4 quilômetros. É só multiplicar cada distância por 4 e você vai ter as seguintes alternativas, as seguintes distâncias.
20 quilômetros, 18 quilômetros e 26 quilômetros, respectivamente. Alternativa correta, letra D. A questão 6, ela fala sobre projeções e diferença entre as projeções. Tem o mapa, e nesse mapa ele quer que você visualize as projeções de Mercator e a projeção de Peters. A projeção de Mercator é uma projeção conforme, como nós já conversamos em sala de aula. E a projeção de Peters é uma projeção equivalente. Nesse caso, ele quer que você, na questão, você fale sobre a manutenção ou alteração das áreas dos continentes em relação a essas duas projeções e fale sobre as distorções maiores ou menores nas representações das formas dos continentes em baixas, médias e altas latitudes. Considerando então a assertiva, nós podemos resolver da seguinte forma. Na letra A, ele quer que você responda que na projeção de Mercator, a alteração das áreas de altas latitudes, principalmente, no Equador há pequenas distorções nas proximidades dos polos, as distorções aumentam. Na projeção de Peters, as proporções das áreas continentais são mantidas em quaisquer latitudes, ou seja, Peters, mesmo distorcendo, a gente sabe que distorce bem menos do que a de Mercator. A de Mercator ela vai apresentar maiores distorções nas áreas de altas latitudes, deixando uma área mais alongada, ou a forma representando a mesma, mas o tamanho muito maior. Esse exemplo ele é bem mostrado quando a gente compara o tamanho real da Groenlândia com a América do Sul, e que vê na projeção de Mercator, a Groenlândia é quase do tamanho da América do Sul e um pouco maior do que o Brasil, quando na realidade a Groenlândia é 4 vezes menor do que o território brasileiro. Na projeção na letra B, a resposta esperada é que na projeção de Mercator as formas dos continentes são menos distorcidas nas baixas latitudes e as deformações aumentam nas médias e nas altas latitudes, com maior afastamento para o norte e para o sul, a partir do Equador. Na projeção de Peters, as formas são mais alteradas, pois há alongamentos norte e sul nos contornos dos continentes nas baixas latitudes, enquanto nas médias e altas latitudes há um achatamento longitudinal desses contornos. A última questão, questão 7, é sobre uma questão discursiva sobre fusos horários, que tem o seguinte enunciado. Às 16 horas e 30 minutos, em Pequim, capital da China, localizada nas coordenadas 39 graus 50 minutos norte e 116 graus 120 leste, em uma reunião de empresários, foi tomada a decisão de instalar uma filial de uma indústria em Londrina, Paraná, que tem como coordenadas 23 graus 18 minutos sul e 51 graus 10 minutos oeste. 2 horas após o término da reunião, a decisão foi comunicada para o representante da indústria em Londrina. A que horas em Londrina o representante recebeu o comunicado? Apresenta o desenvolvimento dos cálculos. Nesse caso, o aluno vai fazer o seguinte, ele vai botar a longitude e a latitude de Pequim, na realidade, vai colocar as coordenadas. Pequim, 116 graus 20 minutos leste, está no fuso 120, porque o fuso horário ele vai de cada fuso ele tem 7 graus e meio para leste e para oeste, considerando a linha do fuso, para a esquerda e para a direita. Então, nesse caso, 116,20 está no fuso 120 graus leste, porque ele ultrapassa os 105 e está mais próximo dos 120. Londrina está no fuso 51 graus 10 minutos, então está no fuso 45, porque está 6 graus depois de 45. Então, mais próximo de 45 do que do de 60. Nesse caso, então, como é que a gente vai encontrar as diferenças? Você encontra hemisférios diferentes, somando o valor dos fusos e dividindo por 15. Então, você vai pegar o valor do fuso de Pequim, que é 120 graus, soma mais o fuso de Londrina, que é 45, dá 120 mais 45, você tem 165. Você divide 165 por 15, que é o que equivale a cada fuso horário, e você vai ter uma diferença de 11 horas. Então, Londrina encontra-se a oeste de Pequim, portanto, a hora é atrasada 11 horas, no momento da tomada de decisão. Portanto, em Londrina eram 5 horas e 30 minutos.
O representante recebeu o comunicado em Londrina 2 horas depois, portanto, às 7 horas e 30 minutos é a resposta correta.